Bom dia, que a graça do nosso Senhor esteja conosco. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 16. Gênesis capítulo 16. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 6, mas nós vamos meditar em todo o capítulo. Gênesis 16. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesmo pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: Você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pelo privilégio que temos de estarmos aqui, neste lugar, ouvir belas canções, adorar ao Senhor com os nossos corações, com oração. E agora, Pai, o privilégio que nós temos de ouvir a Tua palavra. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor ministre aos nossos corações, com poder, com graça, gerando transformação, edificando, ó Pai, as nossas vidas, ó Deus, e atuando em nós com o Teu poder. Pai, me usa pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Pai, que apesar de mim, a Tua palavra seja ministrada ao coração dos Teus filhos, ó Pai. Nós assim oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos numa série de pregações no livro de Gênesis. Então nós começamos lá no capítulo 12 e já estamos chegando agora no capítulo 16. Esse trecho é um trecho onde a gente observa a história de Abrão, o pai da fé. Deus chama Abrão, ainda quando ele estava na terra dos caldeus, no Ur dos caldeus, numa terra distante de Israel, e diz: olha, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e ali eu vou te abençoar, e ali eu vou derramar graça sobre você. Abrão vai para essa terra. No meio do caminho, essa terra tem fome assim que ele chega lá, então ele foge para o Egito buscando um abrigo, buscando comida. Lá no Egito, ele revela o pecado e a maldade do coração dele, porque ele mente, dizendo que a sua esposa não era sua esposa, mas era sua irmã, apesar dela ser meia-irmã, e ele omite então essas informações. Sarai é tomada pelo faraó como esposa, mas então de alguma forma o faraó descobre tudo isso. Deus amaldiçoa faraó por causa disso. Então Deus devolve Sarai para Abrão e diz: saia daqui, não quero te ver nunca mais. E aí Abrão vai embora e a terra e a história se desenvolve. Abrão volta, Abrão se separa do seu sobrinho Ló, que era como um filho para ele, ou ele provavelmente o via como um filho de fato. Ló é levado para a guerra. Depois Abrão resgata Ló dessa guerra. Abrão se encontra com o rei de Sodoma, com o rei de Salém, a representação de Jesus e a representação do reino do mal. Ele faz a escolha então por adorar a esse rei, com o rei de Salém. E por fim nós vimos semana passada que Deus faz uma aliança com Abrão, uma aliança solene, um pacto de sangue. Meu irmão, no capítulo 15 nós temos uma das cenas mais lindas, porque Abrão chega para Deus cheio de dúvida: como é que vai cumprir a promessa que você está falando que vai ser feita? Porque eu não tenho filhos, eu não tenho herdeiros, vai ser o meu servo que vai ser o meu herdeiro? Como é que essa terra vai ser conquistada? Então Abrão coloca todas as dúvidas que ele tinha, e Deus responde. Deus diz: não, esse filho vai vir das suas entranhas, esse filho virá de você, vai ser descendência gerada por você.
E eu vou dar essa terra, mas eu vou dar essa terra, Abraão, só daqui 400 anos. Porque essa descendência vai precisar ser amadurecida. Essa descendência vai precisar ser maturada, para que então eles possam de fato conquistar essa terra. Para que de fato eles possam conquistar essa terra. E aí, meu irmão, a gente vai para o capítulo 16, e o capítulo 16 tem tudo a ver comigo e com você. Porque eu fico imaginando a seguinte cena: Deus apareceu para Abrão, a gente viu que foi um dia inteiro de relatos de Deus com Abrão. Começou à noite, quando Deus diz para Abrão olhar as estrelas, e depois termina no outro dia, depois que o pôr do sol já tinha vindo. Então foram mais de 24 horas ali na presença de Deus, falando com Deus, sendo exortado por Deus, sendo orientado por Deus, colocando seu coração diante de Deus. A sensação que eu tenho agora é que o capítulo 16 é quase que como uma continuidade imediata do que aconteceu com o capítulo 15, porque veja se isso encaixa. Abrão chega agora na sua tenda e conta para Sarai tudo o que tinha acontecido. Sarai, eu tive uma experiência linda demais. Eu coloquei para Deus todas as minhas dúvidas e Deus apareceu para mim em visão, e Ele me contou que de fato a descendência vai vir por mim, será gerada por mim. Não é o nosso servo Eliezer que a gente tanto ama, não é o nosso sobrinho Ló, não é outra pessoa, senão uma pessoa que vai ser gerada através de mim. E tem mais, a Sarai, ele me disse que essa terra de fato vai ser dada, mas não é agora. Essa terra vai ser dada somente daqui 400 anos, ainda vai acontecer muita coisa, a nossa descendência vai ter que ficar escrava num lugar que ele ainda não me disse o que era. A gente já sabe que é o Egito, mas Abrão não está sabendo. E aí daqui 400 anos essa terra vai ser dada. Sarai, meu coração está empolgado, eu estou feliz, eu estou animado, Deus falou conosco que coisas lindas vão acontecer. Aí Sarai olhou para ele: então estou entendendo, então sou eu que sou o problema. Então sou eu que estou atrapalhando a sua vida. Gente, eu fico vendo essa cena porque eu fico imaginando a minha mãe falando. Eu vi minha mãe usar essas expressões que mãe: eu vou sumir então, o problema sou eu vou sumir então, vocês se viram sem mim então. Eu vi isso não sei nem quantas vezes, e a sensação que eu tenho é que Sarai está agindo como se fosse dessa forma. Abrão está ali contando empolgado o que tinha acontecido, como que tinha acontecido, como que Deus tinha prometido. Mas olha só o que o texto diz para a gente. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. É uma constatação, uma informação. Mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: olha só, presta atenção, gente: eis que o Senhor me impediu de dar filhos. O problema é que eu sou amaldiçoada, Abrão. Esse seu Deus aí está te abençoando, esse seu Deus aí está derramando bênção sobre você, esse seu Deus aí está conduzindo, mas a mim não. Eu sou uma amaldiçoada. O problema dessa casa sou eu. Sarai entra num processo de vitimização. E por causa disso, ela não consegue enxergar a beleza do que tinha acabado de acontecer no capítulo 15, aonde Deus tinha feito uma aliança solene com Abrão. Mas Sarai tinha aquela síndrome de Sol. Ela achava que tudo girava em torno dela. E por causa disso, ela não conseguia ver que ela era apenas mais um ponto na história, e não era a própria história. Então ela começou a entrar no processo de autocomiseração. Você já deve ter passado por isso em algum momento da sua vida. Tem gente que vive assim o tempo inteiro. A dor, a murmuração e a reclamação é o que alimenta a vida. Como é que você está? Estou ruim, estou morrendo, está uma desgraça a minha vida. Mas estamos aí, né, tentando. Aí você passa 2 anos que você viu a pessoa, os problemas são outros, aqueles acabaram. E agora? Agora está pior. Agora, olha, antes Deus tivesse me levado. E essa pessoa, a dor é o motivo da vida dela. A vitimização é o motivo da existência dela. É isso que está acontecendo aqui com Sarai.
Então é o seguinte, Abraão, o problema sou eu. Deus me impediu. Olha a expressão que Sarai usa. Eu queria. Era minha vontade cumprir essa promessa. Mas Deus não deixa. Então tem uma solução. Tem uma serva aí. Essa serva, gente, a gente precisa esclarecer que não é uma escrava nos moldes do que a gente de repente vê nos filmes aí. Tá bom? É uma serva que estava junto com Sarai. É a serva de confiança. É a pessoa que trabalhava ali junto com ela, no quarto dela, que ajudava ela a vestir, que ajudava ela nos afazeres ali imediatos da casa. Então era alguém de confiança. Agora um detalhezinho aqui, gente. Como é que essa Agar foi parar nessa casa? Como é que aconteceu isso? Quando Deus chamou Abrão para sair da terra dele, para ir para a terra que ele ia mostrar, Abrão foi e Deus foi mostrando a terra para ele, e ele chegou lá na tal, ainda não terra de Israel, mas ali na Canaã, começou a ter fome. Abraão não confiou em Deus como aquele que queria sustentar, como aquele que queria manter. Então Abraão tomou uma atitude por si mesmo e procurou sustento por si mesmo, e ao fazer isso ele foi para o Egito, o lugar que Deus não tinha dito para ele ir. Deus tinha dito para ele ir para Canaã. Egito não estava no plano, mas ele foi. Aparentemente a ida dele para o Egito foi boa, porque ele foi para lá um homem de posses, mas voltou de lá um homem muito rico, porque Faraó, para tomar a suposta irmã de Abrão, Sarai, como esposa, pagou um dote muito grande: escravos, escravas, ouro, rebanho e muitas coisas. E quando Faraó foi amaldiçoado, Faraó não tomou esse negócio de volta. Faraó só queria que Sarai e Abrão saíssem de lá o mais rápido possível. Aquela história terminou aparentemente sem nenhuma consequência para Abrão, a não ser coisa boa. Ele foi lá, mentiu, enganou e saiu de lá rico. E você pensa na história: uai, que Deus é esse? Não existe pecado sem consequência, meu irmão. Ainda que essa consequência seja sutil, porque essa egípcia veio nesse bolo aí. Ela chegou lá, ela ficou trabalhando com Sarai dentro de casa. Ela era nova, ela era jovem, havia 10 anos, mais ou menos, que Agar estava ali junto com eles, porque havia 10 anos que ele tinha acontecido essa história do Egito. E agora Sarai faz-se valer de uma lei que existia entre outros povos, que inclusive está registrada no Código de Hammurabi. Que lei era essa? Quando a dona da casa, a matriarca da casa, não podia ter filhos, ela poderia tomar uma serva para si, dar a seu marido, para que ela engravidasse, e quando essa criança nascesse, não seria da serva, mas seria da dona da casa. A famosa barriga de aluguel. Seria isso. Então, foi essa a ideia que Sarai teve, se fazendo valer de um contexto cultural de leis que não eram a lei de Deus. Pois bem, tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filho por meio delas. Olha como ela se vitimiza, gente. Só assim, talvez, de repente, talvez Deus possa ter misericórdia e essa mulher possa engravidar. Essa mulher, ela tá se retroalimentando dessa vitimez, dessa dor infindável. Eu sou uma pobre coitada, eu sou aquela que está impedindo que você seja abençoado, ó meu marido. E Abraão concordou. Isso aqui é interessante demais. A ideia da palavra aqui é que Abraão fez assim. Ele foi conivente. Ele reagiu de: olha, eu não tive essa ideia. Essa ideia não é minha, é sua. É isso mesmo que você quer? Tá bom. Beleza. Tudo certo.
Abraão concordou com o plano. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva, e deu por mulher a Abrão. Olha o que ela está fazendo aqui. Ela está tirando aquela mulher da condição de serva e colocando aquela mulher numa condição de mulher de Abrão. Quem fez isso? Sarai. Sarai fez isso com a anuência, com a concordância de Abrão. Seu marido, depois que já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Isso aqui, meu irmão, a grande lição que nós precisamos aprender aqui é: nós não podemos nos antecipar à realização da promessa de Deus. É impossível que isso aconteça. Deus tinha dito, por exemplo, que só daria a terra depois de 400 anos. Existia alguma possibilidade disso ser antecipado? Não. Nenhuma. Zero. Não tem como. Porque a palavra de Deus vai se cumprir no tempo de Deus, na forma de Deus, conforme Deus quer. Você sabe por quê? Porque Ele é Deus. E quem manda nessa bagaça toda é Ele. Quem é rei é Ele. Quem governa é Ele. Então a coisa acontece segundo a vontade dEle. Porque nós não somos o sol. O mundo não gira em torno das nossas vontades, realidades e desejos. Nós somos aquele que gira em torno do sol, que é o próprio Deus. A nossa vida que se acomoda na vontade, no desejo do nosso Pai Criador, e não o contrário. Quando nós temos essa noção clara, meu irmão, nossa vida vai ficando muito mais leve. Muito mais leve. Mas o texto continua. Aí, porque tem um negocinho chamado pecado, está no meu coração e no seu. E esse trem, meu irmão, esse trem é terrível. Porque isso corrompe tudo que nós somos. O nosso desejo natural, ele é ruim, ele é mau, porque nós somos escravos do pecado. Essa é a consequência daquilo que Adão e Eva fizeram lá atrás, quando eles escolheram caminhar independente de Deus, à parte de Deus, sem estar em comunhão com Deus. Quando eles escolheram desobedecer a Deus, como consequência, o pecado veio, e o pecado veio e corrompeu tudo, as nossas vontades, os nossos desejos. Tudo foi corrompido pelo pecado. E isso, em algum momento, meu irmão, isso é extravasado. Olha só o que começa a acontecer. Verso 4. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Você pensa assim, bom, deu certo o plano, né? Pelo menos deu certo o plano. Agora começam os corações a serem revelados. Olha só. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo a sua senhora. Ao saber que estava grávida, Agar agora ela se envaidece. Ela agora se vê numa condição melhor do que a da sua senhora. Porque ela é que é a mãe do suposto filho da promessa. Porque tudo isso é para atender a promessa de Deus. Então ela se sente especial. Poxa vida, ela agora foi alvo da luz divina. Talvez era esse o sentimento que ela tinha. Ela agora percebe que ela é melhor. E é possível que Sarai tenha pedido a ajuda dela. Agar, preciso que você me ajude aqui no quarto. Não vou fazer. Não vou. Eu agora sou especial. Eu carrego no ventre o filho do Senhor dessa casa. Como é que é? É isso mesmo que você ouviu. É isso mesmo que você ouviu. Então Agar agora revela o pecado do coração dela. Verso 5. Então Sarai disse a Abrão: seja sobre você a afronta que é feita a mim.
Que mulher desaforada! Abrão, ela me desafiou. Abrão, ela falou comigo dessa forma. Olha, Abrão, eu estou tão com ódio, com raiva no meu coração, que a afronta dessa mulher alcance você, essa maldita. Eu mesmo pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Mais uma vez, o discurso vitimista de Sarai se faz presente. Eu estou me sacrificando por todo mundo. Eu sou a única que estou abrindo mão de tudo para que essa coisa possa acontecer, para que essa promessa possa se realizar. E é isso que eu recebo de volta? Uma mulher desaforada? Uma mulher que agora acha que manda em todo mundo? Que o Senhor julgue entre mim e você. Olha só quem diz, olha só como é que Sarai ficou louca. Como é que ela perdeu a noção da realidade. Eu estou fazendo tudo certo. Quer saber de uma coisa? A culpa é sua. Que o Senhor, que cai um raio sobre a minha cabeça ou sobre a sua. É mais ou menos isso que ela está fazendo. É porque Deus tem misericórdia, senão Deus faz assim, ó, chupuf, acabou. É porque Deus tem graça. Mas ela se perdeu tanto na loucura da mente dela, de achar que ela era o problema, e que ela tinha que resolver o problema do jeito dela, e por isso ela abriu mão, por isso ela se sacrificou, por isso ela está lá sofrendo. Oh meu Deus, coitada da Sarai. Eu fico imaginando um Abrão, com uma cara de pastel, olhando para Sarai, gritando, desesperada, e Abrão assim, gente, eu não fiz nada, eu só fiz o que você me mandou. Eu nunca falei a palavra H nessa casa. É isso que eu fico imaginando, Abrão ali, pensando. Mas isso não isenta a responsabilidade dele, porque olha só o que ele disse. Abrão respondeu a Sarai: você continua a ter controle sobre a sua serva, faça com ela o que melhor lhe parecer. Ô Sarai, eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou fora dessa confusão. Essa mulher é serva sua, faz com ela o que você quiser. Abrão, né, que ele ainda não é Abraão, Abrão, está lavando as mãos dele, ele está dizendo, olha, eu estou fora dessa confusão, eu não inventei, eu não tive essa ideia, eu não tenho nada a ver com isso, a serva é sua, você faz o que você quiser, eu nunca falei que essa mulher é minha mulher, isso é coisa da sua cabeça, não tem nada a ver com isso. Abrão tem uma falsa neutralidade aqui, porque o que está acontecendo aqui, meu irmão, é a mesma coisa que aconteceu no Éden. É a mesma coisa que aconteceu no Éden. Se a gente voltar lá para o verso 3, a gente vai ver o seguinte, olha só. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a sua serva, e deu por mulher a Abrão. Essas duas expressões, as duas palavras aqui presentes, são as mesmas palavras presentes em Gênesis capítulo 3, quando Eva toma da fruta e dá para Adão. São as mesmas palavras, exatamente as mesmas palavras. Porque o que está acontecendo aqui é uma repetição. Quando eu não confio no Senhor, quando meu coração não está 100% submisso ao senhorio do Senhor, então eu acho que eu posso dar um jeitinho, eu acho que eu posso resolver da minha forma, do meu jeito. E o que acontece é que o ciclo de pecado se repete. E a neutralidade de Adão é a mesma falsa neutralidade de Abrão. Até dá um jogo de palavra aí, né? Por que Adão fez? Nada. Ele pegou, ele comeu e ficou quietinho. E o que Abrão fez? Nada. Ele pegou, se deitou com a sua serva e está tudo certo. E quando ele foi reclamar com ele? Eu não tenho nada a ver com isso. Quando Deus foi falar com Adão? Eu não tenho nada a ver com isso, foi sua mulher. Foi essa mulher que você me deu aí.
Foi essa mulher que você me disse. Porque é assim, meu irmão, quando o nosso pecado é escancarado na nossa frente, quando o nosso pecado é exposto, a tendência natural é que a gente não o admita, é que a gente culpe outros. Não, eu fiz, mas você tem que entender o contexto. Você tem que entender a minha situação, você tem que ver o meu lado também, porque afinal de contas, olha só o que está acontecendo comigo. Você não entendeu, meu irmão? Todo pecado, em primeiro lugar, é pecado contra Deus, e por isso é injustificável. Injustificável. Não tem contexto, não tem pressão, não tem situação que te desresponsabilize desse pecado. Porque em primeiro lugar, ele é pecado contra Deus. Contra Deus. Abraão podia até argumentar com Sarai. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas ele não podia fazer esse mesmo argumento para com Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo? Porque para com Deus ele é indesculpável. Indesculpável. Mas aí Agar revelou o coração dela, ela se ensoberbeceu, ela se encheu de vaidade. Abrão se revelou um grande banana. Não tem nada a ver com isso, não mexe comigo, eu não faço nada. E agora Sarai revela a dureza do coração dela, porque olha só, então Sarai a humilhou. Essa palavra aqui no original, ela é muito mais forte do que a palavra do verso seguinte, tratou com desprezo a sua senhora. Quando o verso anterior, aliás, no verso 4, Agar tratou com desprezo a sua senhora. Agora, Sarai humilha. Essa palavra humilhar aqui tem a ver até com violência física. Então, Agar foi humilhada de todas as formas possíveis, em palavras, em ações e até fisicamente. É isso que Sarai está fazendo aqui. Que isso, pastor? Sarai bateu na mulher? Provavelmente. Mandou lavar os banheiros todos os dias, ficou xingando ela o tempo inteiro, mandou todo mundo tratar ela como se fosse a pior das servas, deu a pior das comidas e ainda provavelmente bateu nela. Interessante, né? Quando Sarai se percebe com um pouquinho de poder, a vitimização acabou. Ela agora é dona de todo o poder. Então ela agora extravasa a crueldade do coração dela. Ela age com crueldade para com Agar. E Agar faz o quê? Foge. Agar fugiu. Agar, um dia de madrugada lá, que eu estou só viajando na maionese, tá, gente? Todo mundo estava dormindo, ela pegou uma trouxinha e ó, perna para quem tem. E foi embora. Porque ela não podia se ver naquela situação. Observe as consequências do pecado, meu irmão. Observe a bagaceira que essa família virou. Olha só o que acontece quando a gente quer resolver as nossas questões apenas com as nossas mãos, confiando apenas na nossa auto-performance, desconsiderando que Deus é o supremo criador e dono de todas as coisas, desconsiderando que a palavra de Deus se cumpre no tempo de Deus, porque Ele é Deus. Olha só as consequências. Essas são as consequências. Você provavelmente já experimentou de algo similar a isso. Deixa eu dar um exemplo. A Bíblia diz que o marido tem que amar a esposa tal como Cristo amou a igreja. Sabe o que significa? Significa que você assume a responsabilidade pela sua esposa em tudo. Você não é um banana que nem Abraão foi ou que nem Adão foi. Você não se omite, você não diz eu não tenho nada a ver com isso. Porque você entende que você é o principal responsável de tudo que está acontecendo no seu lar.
Então você toma a iniciativa de direcionar o seu lar sempre no caminho de Cristo, sempre no caminho do Evangelho de Jesus. Mas de repente você, homem, diz assim: não, peraí. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não fiz nada do que está acontecendo com essa bagunça aqui. Eu já cheguei, a bagunça estava pronta. Eu estou fora. Me diz uma coisa: você acha que as coisas vão se resolver de uma melhor forma? Ou você acha que a coisa vai descer ladeira abaixo e aí você perdeu o controle completamente? Porque é isso que está acontecendo aqui. Eu estou dando um exemplo, porque às vezes você está pensando em cumprimento da promessa de Deus de uma causa específica, e pode até ser. Mas eu estou dizendo que isso é mais amplo. Confiar na promessa e na palavra de Deus é isso. É você se submeter a Ele ao ponto de que as suas ações, a sua atitude, o seu pensar, o seu desejar é um reflexo do que Deus quer para você. Então você cumpre, gostando ou não gostando, querendo ou não querendo. Você cumpre, porque você confia mais nele do que em você. Você confia mais na sabedoria de Deus do que na sua. Você confia mais na soberania de Deus do que na sua capacidade. Bom, eles não fizeram nada disso. Então, o pecado nadou de braçada aqui, como consequência, a família que estava até então bonitinha, tudo certinho, tá jóia, tá lá os dois velhinhos, mas tá tudo certo. Abrão tinha 85 anos, Sarai tinha 75. Você lembra que a Bíblia diz que com 65 era uma mulher tão bonita que chamou a atenção de todo o Egito. Então, com 75, eu acho que ela ainda está enxuta, ela ainda está show de bola. E aí ela está lá, bonitona. Mas Abrão se deu por convencer de que Agar era a solução. Agar fugiu. E aí o que acontece? Gente, isso aqui é uma parte extraordinária. O Deus que fala, que ouve e que vê. Presta atenção no que diz o verso 7. Quando o anjo do Senhor, e essa expressão aqui, o anjo do Senhor, ela é muito discutida no mundo da teologia, mas há um consenso majoritário de que essa expressão aqui se diz respeito ao próprio Deus. Então o que está acontecendo aqui é uma teofania, ou seja, é Deus se apresentando presencialmente a Agar. Agar, uma egípcia, alguém que não cria em Deus, alguém que não dependia de Deus, alguém que não tinha nada a ver com Deus, mas era uma mulher desamparada, grávida, caminhando pelo deserto em direção ao Egito, e Deus vê a dor dessa mulher e vai ao encontro dessa dor. E olha só o que ele diz: quando o anjo do Senhor a encontrou, essa palavra aqui não é que ele estava procurando, é para mostrar para nós que foi Deus quem foi ao encontro de Agar, tá bom? Então Deus que tomou a iniciativa de, como sempre é, Deus que vem ao nosso encontro. Junto à fonte das águas do deserto, junto à fonte do caminho de Sur. O caminho de Sur é o caminho do sul de Israel em direção ao Egito. Então essa mulher, ela estava saindo ali de Israel, de Canaã, em direção ao Egito, que era a casa dela. Provavelmente ela estava voltando para os familiares, alguma coisa parecida com isso. E perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Eu gosto demais dessas perguntas de Deus, né? Não parece Jesus perguntando para o cego: o que queres que eu te faça? Uai, eu quero ver. Parece que Deus não sabe, mas Ele sabe o que Ele quer. Ele quer que Agar reconheça o que ela está fazendo. É essa a pergunta. A pergunta tem a ver com que Agar olhe para dentro de si. E aí ela responde: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para a sua senhora e sujeite-se a ela. Hã? Não, ô anjo, deixa eu te falar, você não está entendendo, a mulher lá está possessa. Ela está, é muitos demônios que estão naquela mulher. Aquela mulher está me maltratando, ela está me humilhando, ela está até me batendo. Se eu voltar para lá, eu estou morta. Agar, em primeiro lugar, Agar, você é serva.
Em algum momento, seu coração te disse que você era senhora, mas você não é. Então deixa eu te lembrar quem você é. Você é serva. Como serva, na condição em que você está, volte e se sujeite. Pesado, né? Pesado. Então o anjo do Senhor, volte a sua senhora e se sujeite. O anjo do Senhor diz também: aumentarei em muito a sua descendência, de maneira de tão numerosa não poderá ser contada. Agar, volta, porque eu tenho um propósito para a sua vida. Eu tenho um propósito para a sua vida. A promessa aqui, meu irmão, é exatamente a mesma que Deus tinha feito a Abraão. Eu vou aumentar muito a sua descendência, vai ser tão grande que não vai dar para ser contada. E aí o texto continua, verso 11. O anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará de Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Então Deus foi ao encontro, Deus falou com Agar, e agora o nome de Ismael remete à ideia de que Deus ouviu Agar. A sensação aqui é que ela estava ali caminhando. Para que os irmãos possam ter uma ideia, essa fonte aqui, esse poço aqui, está mais ou menos a 70 quilômetros da onde Abraão estava. Então essa mulher já tinha andado por dias, talvez semanas. Ela estava cansada, sozinha, no meio do deserto, sujeita a animais, a inimigos, a povos estrangeiros, a tudo que é coisa de ruim que você puder imaginar. E ela está sozinha. E provavelmente ela vem caminhando e murmurando, e bravejando, e falando, e colocando a situação dela. Mas Deus viu, Deus ouviu, e Deus foi ao encontro dessa mulher. E agora Deus diz: olha, você precisa voltar, você precisa admitir a sua condição, o seu papel nesse enredo, nessa história, nessa dramaturgia, que é minha, que não é sua, é minha, porque eu sou Deus. Então volte, se sujeite a ela. E como spoiler, eu quero dizer para você que a sua descendência vai ser incontável. Você vai dar à luz a esse menino que está aí. Talvez era uma angústia que Agar estava tendo. Será que eu vou sobreviver? Desnutrida, provavelmente. Será que esse menino vai nascer? Será que esse negócio vai dar certo? Vai, Agar, vai dar certo. E esse menino vai se chamar Ismael, para que você se lembre de que eu ouvi o seu grito de aflição, que é o significado do nome Ismael. Mas tem um problema, ô Agar. Eu vou ser muito sincero com você. O que está por vir aí não é tão coisa boa assim não. Verso 12, porque Deus nunca omite a verdade de nós. Olha só. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. O meu menino é bem agitado. Mas um jumento selvagem é pesado. Você imagina, meu irmão, o que é o menino que vai ser um jumento selvagem? Ele vai ser desde o nascedouro dele um menino selvagem, um jumento selvagem. Ele vai dar coice em todo mundo. Ele vai ser indomável. Ele vai ser indomável. A sua mão será contra todos. Ele vai brigar com todo mundo. Pensa no menino briguento. Ele vai brigar com todo mundo. E mais na frente nós vamos ver isso acontecer quando Ismael tiver 15 anos e Isaac for nascer. E a mão de todos será contra ele. Óbvio, se ele briga com todo mundo vai brigar com ele. E habitará diante de todos os seus irmãos. Então é o seguinte, Agar, vai nascer. Mas esse menino aí vai ser problema. Você sabe quem são os pais o pai dos povos árabes? Ismael. Ismael é o pai dos povos árabes. Não de todas as suas tribos e tudo, mas de uma boa parte deles. Que é inimigo dos seus irmãos. Quem são os inimigos? Quem são os irmãos? Israel. Israel. E eles brigam, eles se odeiam. Tem quanto tempo isso está acontecendo? Já invadiram, já expulsaram, já invadiram de novo, já expulsaram de novo. E está lá. Porque o que Deus diz que vai acontecer, vai.
acontecer, meu irmão. Vai acontecer. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome: Tu és o Deus que vê. E aqui é a primeira e única vez na história que duas coisas acontecem. Primeiro, uma mulher nomeia Deus. Mas em nenhum momento da Bíblia isso acontece. Segundo, é a única vez que Deus é chamado dessa forma. Tu és o Deus que vê. Tu és o Deus que enxerga. A ideia aqui é que vê a aflição, que enxerga a aflição. Porque Deus é o Deus que vê. Uma mulher, não fazia parte do povo de Israel, egípcia, serva, nomeou a Deus com um dos seus atributos, com uma das suas características. Ele é aquele que vê. Ele é aquele que vê. Pois ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Olha que coisa linda, meu irmão. Se Deus viu essa mulher, você acha que Ele não te vê? Você acha que Ele não te enxerga? Você acha que Ele não vê a sua aflição? Você acha que Ele não ouve os seus gritos, ainda que sejam gritos da sua alma? Ah, Ele vê, porque Deus é aquele que vê. Deus é aquele que vê. E aí o texto termina, olha só. Por isso, aquele poço se chama Ber-Lahai-Roi. Fica entre Cádiz e Bered. Como eu disse, a mais ou menos 70 quilômetros da onde Abrão estava. Agar deu à luz a um filho de Abrão. Abrão chamou de Ismael o filho que Agar lhe deu. Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Por 3 vezes, esses poucos versos aqui dá a seguinte ênfase: Abraão foi pai. Abraão foi pai. De uma forma não convencional, parece que Deus cumpriu a promessa dele, porque a ideia era que ele fosse pai. Mas o problema, olha o que Andrew Murray comenta aí. Ele diz assim: no devido tempo, o filho nasceu a Abrão, evidentemente inteirado da experiência de Agar junto ao poço, chamou a criança de Ismael. Ele teve um filho, mas não foi quem Deus prometeu. Paulo depois vai argumentar a respeito disso lá em Romanos capítulo 9, quando ele vai dizer que nem todos que nasceram de Abraão são filhos de Abraão, porque o que ele quer dizer é que nem todos são de fato filhos da promessa, porque a promessa é uma linhagem muito mais ampla do que a linhagem sanguínea, muito mais ampla do que a linhagem sanguínea. O que fazer então? Olha só, primeiro, Sarai se vitimizou e por isso se cegou para a promessa de Deus. E você, como é que você está vendo a vida? É todo mundo contra você. Todo mundo, o mundo quer me destruir. Não, meu irmão, levanta a cabeça. Vamos olhar para o mundo de uma forma diferente. Vamos olhar para o mundo de uma forma diferente. Primeiro, o mundo não diz respeito sobre você. É possível que se todos nós morrêssemos aqui, agora, a gente ia fazer falta um mês. Depois de um mês, ninguém lembra de nós mais não. O mundo não vai parar, não vai deixar de chover, não vai deixar de ter crise, não vai deixar de ter guerra, não vai deixar de ter doença, porque eu e você paramos de existir. Para você entender o tamanho do nosso significado na realidade desse mundo. Então, o mundo não está tão preocupado assim em lascar com a sua vida não. Porque tem gente que anda assim, né? Está todo mundo querendo dar um jeito de me arrebentar. Olha, meus parentes são os primeiros. A minha casa quer me destruir. Não, meu irmão. Além de você precisar de um psicólogo, você precisa acordar para quem você é. Para quem você é. Você é alguém que faz parte da dramaturgia de Deus. Nós estamos vivendo o enredo dele, a história é dele, não é minha nem sua. Mas Deus nos deu o privilégio de fazer parte dessa história, olha que coisa linda. E aí nós fazemos parte dessa história com Ele nos vendo, sabendo quem nós somos, ouvindo o nosso clamor, vindo de encontro à nossa dor. Mesmo que a gente seja só um negocinho pequenininho. Mesmo que Ele seja o grandão e que a gente não seja nada. Ainda assim, Deus nos vê.
Deus se importa conosco. Segundo, Sarai foi precipitada, Abrão foi conivente, ambos não confiaram na palavra do Senhor. Você tem confiado? Ou a ansiedade tem tomado conta do seu coração? O medo tem tomado conta do seu coração? O desajuste do mundo tem te desesperado de uma forma que o que você vê é só desgraça? Confia no Senhor, meu irmão. Ele é o dono da história. Ele é o rei soberano. Ele é o governante. Eu e você não somos. Terceiro, eu e você não temos capacidade de fazer cumprir a promessa de Deus. Precisamos aprender isso de uma vez por todas. Nós não temos como antecipar a ação divina, porque ela é divina. Ela não é humana, ela não é nossa. O que cabe a nós é confiar, é esperar, é suportar muitas vezes. Muitas vezes. Quarto, escolhas erradas geram problemas persistentes. Lá atrás, Abrão escolheu ir para o Egito para buscar abrigo. O que aconteceu? Agar veio na matula. Parece que não era um problema, mas se tornou. Sarai resolveu resolver a coisa por conta dela mesma. E isso gerou um problema. E Abrão foi conivente com toda essa bagunça. E isso vai gerar um grande problema. Porque Ismael é um problema que a gente convive até hoje. Ismael é um problema que a gente convive até hoje. Quinto, Deus é aquele que vê a nossa dor, ouve o nosso clamor e fala com graça em nosso favor. Deus nunca nos abandona, ainda que o abandonemos. Você pode sair correndo de Deus, Deus vai ao seu encontro. Você pode desistir de Deus, Deus vai ao seu encontro. Ele vai te chamar, Ele vai te acolher, Ele vai te encontrar, Ele vai enxugar as suas lágrimas. Sexto, diante dessa reflexão, precisamos extinguir nossas dúvidas sobre as promessas de Deus e caminhar com a convicção de que elas serão cumpridas. O que você precisa fazer agora para que isso se torne uma realidade? Nesse momento, o que você precisa fazer para que isso se torne uma realidade? Deixa eu ampliar esse conceito. O Antigo Testamento inteiro fala de um Messias prometido que viria. Pergunta, ele veio? Veio, Jesus veio. A Bíblia diz onde ele viria, como ele viria, em quais condições ele viria. Foi do jeitinho que Deus tinha predito? Foi. A Bíblia diz o que ele faria. Ele fez? Fez. A Bíblia diz que ele venceria a morte. Ele venceu? Venceu. Agora a Bíblia diz que nele nós temos uma nova identidade. Nós somos filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus? Somos. Nós somos herdeiros de Deus. Nós somos. Somos. E a Bíblia diz que haverá um dia em que ele voltará pela última vez, restaurará o mundo e acolherá aqueles que entenderam que ele é esse Messias prometido. Você acha que isso vai acontecer? Eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. E por isso eu posso caminhar, dar cada passo da minha vida e da minha história com essa convicção. Uma última frase de Warren Wiersbe, ele diz assim: não perca a lição prática dessa passagem. Sempre há problemas quando passamos à frente de Deus. A carne adora ajudar a Deus, mas demonstramos a verdadeira fé na paciência. Não podemos misturar fé e carne, lei e graça, promessa e autorrealização. Ou nós confiamos 100% em Deus, ou nós não confiamos nele. 99,9% não serve, é só 100%. Ou nós confiamos 100% nele, ou nós falhamos em confiar. Nós vamos ter um tempo de louvar a Deus, e eu queria que você
tomasse esse tempo como um momento de oração para a sua vida, para o seu coração. De repente há decisões que você precisa tomar aqui e agora, há ações que você precisa tomar aqui e agora, há resoluções que você precisa tomar aqui e agora. Aproveite esse tempo de oração, faça isso, fala com Deus. Ele é aquele que vê, Ele é aquele que ouve, então certamente Ele ouvirá e verá o seu coração. Então, enquanto nós cantamos, tome esse tempo de oração. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, essa glória que tem, essa glória que tem. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Pai, obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua soberania, pela Tua governança, Pai. Nos ajuda a descansar o nosso coração na certeza de quem o Senhor é. Nos ajuda, Pai, a abrir mão das rédeas das nossas vidas, como se ela nos pertencesse, na verdade ela não nos pertence. Pai, que o nosso coração encontre paz, completa paz, porque nós reconhecemos quem o Senhor é, e por isso nós reconhecemos quem nós somos, amados do Senhor. O Senhor é aquele que nos vê, o Senhor é aquele que nos ouve, que vem ao nosso encontro, que nos resgata de nós mesmos e ressignifica quem nós somos, ó Pai. Obrigado pelo Teu Evangelho restaurador, que nos transforma, nos enche de esperança e de alegria, que nos faz ver a vida de uma forma completamente diferente, porque agora vemos a vida da Tua ótica, da Tua percepção. Eu quero colocar as vidas que estão diante do Senhor aqui, ó Pai, passando por um momento de aflições, casais que estão por um termo, pessoas que estão enfermas, dores, ó Pai, emocionais que têm tomado a nossa paz. Pai, nós clamamos a Tua intervenção, nós clamamos sobre o Teu encontro, a Tua mão, ó Pai, que vem e restaura, e cura, e transforma, e abre
porque é no Senhor que nós colocamos a nossa expectativa, a nossa esperança, porque nós admitimos, ó Pai, que nós não podemos e não temos condições de fazer. Por isso nós descansamos na Tua soberania e encontramos paz, sabendo que o Senhor é aquele que nos vê. Deus, nós adoramos o Teu nome e agradecemos ao Senhor por essa manhã, por esse tempo de adoração tão precioso na Tua presença, Pai. Quando formos para casa, que o Senhor nos leve em paz, que nós possamos refletir tudo que nós aprendemos aqui, todo o agir do Espírito Santo do Senhor em nosso meio, que nós possamos testemunhar dessa realidade da ação do Senhor sobre nós, e que agora a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre todos nós e todo o povo do Senhor reunido sobre essa terra, hoje e por todo sempre. Amém.